Obsolescência programada. Por que que isso é um problemão para um modo de produção mais sustentável? Oi mundo, eu sou a Alice. Eu sou o Rafael e aqui nesse canal a gente fala de sustentabilidade no nosso dia a dia. Hoje a gente vai falar de um negócio que ele é um pouco abstrato, um pouco técnico, mas ele é muito importante para sustentabilidade. E nós, como consumidores, precisamos conhecer um pouquinho melhor para, quem sabe, conseguir atuar contra esse negócio que se chama obsolescência programada. Por que ela é um problema? E, em primeiro lugar, né, o que é uma obsolescência programada? Primeiro a gente começa por obsolescência, né? É um efeito relativamente natural do movimento da tecnologia avançar ao longo do tempo. Então é natural um carro ficar obsoleto, uma câmera ficar obsoleto, já é antigo, já passou aquela fase da tecnologia. O problema é quando essa obsolescência ela se torna programada, que é quando as empresas calculam quanto tempo aquilo vai durar com o objetivo de vender. E aí, o problema, no aspecto sustentabilidade, é que a gente está consumindo produtos, insumos naturais, plástico, eletrônicos, etc., de maneira desnecessária. E a gente vai ver alguns exemplos de como isso acontece para todo ano você comprar uma nova versão. Será que é realmente necessário? Isso faz parte desse modelo para conseguir sustentar o crescimento contínuo e constante das indústrias, das empresas do mundo. E como que isso se manifesta no nosso dia a dia, Ali? Então, ela se manifesta basicamente em todos os bens duráveis que a gente consome. Era isso mesmo? É isso mesmo! Então, ela se manifesta em basicamente todos os bens duráveis que a gente consome. E aí a gente vai dar um exemplo. A primeira lâmpada incandescente, ela foi feita para durar anos. Ela está acesa até hoje. Tem uma que está acesa há muito tempo. Só que se a gente pensar nos produtos que a gente consome hoje em dia, eles não duram mais tanto tempo. Então, por exemplo, o celular, a gente troca o quê? A cada 3, 4 anos? 5 no máximo. E nesse meio do caminho ele já fica meio lento, já fica meio zoado. Exatamente. Então, as empresas vão colocando, por exemplo, aplicativos cada vez mais pesados que o seu celular não comporta e aí você começa a ter a necessidade de trocar. Ou até mesmo a peça, né? A peça dele já não funciona mais tanto. Ou algo até maior, uma geladeira. Uma geladeira poderia durar décadas. Hoje já não dura mais tanto. Eletrodomésticos pequenos, então batedeira, liquidificador, quebra muito rápido, tudo acaba muito rápido. De propósito, para conseguir vender mais. Que coisa, não? E aí tá, beleza. E qual que é o problema disso, então, da gente ter que trocar toda hora? Essa é uma ótima pergunta. Fui eu que fiz. Porque quando a gente pensa, cara, bacana, todo ano tem um celular novo, a cada 2, 3 anos eu troco de carro pelo modelo mais avançado, a gente pode pensar que é uma coisa bacana, né? O problema é que os recursos do nosso planeta, eles são limitados. Quando a gente fala de produto físico novo, a gente está falando de plástico novo, de metal extraído, de uma série de insumos ali que são finitos. Se a nossa indústria tivesse um modelo de produção circular, e a história da economia circular está muito divulgada já, mas não aplicada, inclusive a gente precisa fazer um vídeo disso, porque é um tema bem interessante. Se tivesse uma produção circular, seria muito mais aceitável a gente ter novos produtos e novos lançamentos a cada tempo, porque os produtos seriam de fato reutilizados, recolocados no ciclo. Daí a ideia de economia circular. O que acontece hoje é ao contrário. Você tem uma produção linear que usa insumos, muitos dos quais finitos, como o plástico, que é do petróleo, e no final da vida vai para aterro, vai pro lixão, porque não é reutilizado. E não é nem pensado para ser decomposto, entre aspas, retirado as partezinhas e utilizado, né? Tem algumas empresas que já fazem isso, mas é super incipiente e, no geral, a gente ainda está com um grande problema em produção. E aí vem a pergunta, tá, beleza, a gente está falando de sistema de produção, o que nós, como consumidores, podemos fazer? Mas tem algumas coisas, né? Temos sim.
Vem comigo. Primeiro ponto, nós consumidores podemos começar a fazer pressão nas empresas para que elas adotem um modo de produção mais sustentável. Então é a nossa parte, já vamos cobrar, vamos mandar mensagem. Segundo ponto, a gente pode priorizar marcas, empresas que já adotam esse modo de produção circular, que adotam práticas mais sustentáveis e mais saudáveis para o meio ambiente. É uma bela forma de mostrar para o mercado para onde que a gente está olhando e o que a gente vai valorizar. Outro ponto é, nós como funcionários dessas empresas, a gente pode influenciar esse modo de produção. Não é boicotar a empresa, não é isso. Até porque paga o nosso salário. Exatamente. Mas é influenciar de modo que haja novas opções dentro desse meio de produção aí. Bom, dito isso, então, dessas opções aí, mas e depois? E depois que o nosso celular para de funcionar mesmo? E depois que a gente não consegue mais usar as coisas? O que a gente faz? Essa é a pergunta-chave, né, Ali? Porque é uma questão que a gente deveria se perguntar a cada aquisição que a gente faz, se a gente fosse de fato pensar na sustentabilidade do produto. Depois que deixou de ser útil, cara, vai pro lixo, eu vou conseguir entregar em algum lugar que vai reciclar, ele vai poluir o ambiente? São todas perguntas que é difícil fazer porque não tem muita opção, mas a gente deveria fazer a cada compra que a gente faz, né? O que a gente quer aqui, então, é botar a gente para pensar. É botar a gente para refletir sobre as nossas escolhas, sobre o que a gente compra, o quanto a gente compra. É isso, se a gente começar pelo menos a pensar, quem sabe, né? Exato. Conta pra gente o que vocês acharam desse conceito de obsolescência programada. Se tiverem outros exemplos aí que vocês conseguem perceber no dia a dia, deixa no comentário. E se inscreva no canal. Não deixa de se inscrever no nosso canal. Muito importante pra gente ir junto nessa jornada. Bora! Valeu, gente! Tchau! Essa é a noite.